Boa tarde. Antes de mais nada, dar parabéns aí ao Dia dos Médicos. E hoje, aqui eu lembrei de um evento, acho que já tem quase uns 10 anos, quando teve aquele surto de micobacteriose aqui no Rio, e teve um sábado, que foi uma discussão sobre a bacteriose, lá na Barra. E na primeira fileira tinha uma mulher que ficou sentada, calada o tempo todo. Foi a única da primeira que não emitiu opinião nenhuma. E, no final, ela falou assim, pediu o microfone e falou, olha, eu sou uma paciente vítima da micobacteriose e vim aqui colher dados para processar o meu médico. Só que eu não vou fazer, porque vocês são pessoas diferenciadas, que em pleno sábado, sem ganhar dinheiro nenhum, estão aqui estudando coisas que vocês não conhecem, aprendendo para salvar a gente. O que aconteceu comigo foi um azar. Então, estou repetindo aqui, um sábado em que está todo mundo trabalhando, ganhando zero para engrandecer, para crescer na profissão. Isso é muito, é muito legal. Parabéns a todos nós. Bom, me coube falar aqui sobre tumor de urotélio associado a tumor de bexiga, que é uma patologia que não é muito comum no consultório. A gente tem muito tumor de rim, muito tumor de bexiga, mas a associação de tumor urotelial com tumor de bexiga é muito infrequente. Se a gente pegar... Nós estávamos fazendo levantamento, eu, Vitor, o Gustavo e o Milfon, nos últimos 5 anos, acho que nós já fizemos quase 200 parciais de rim e só 4 cirurgias para tumor de urotélio alto. Quer dizer, uma incidência realmente muito baixa, o que torna um pouco mais difícil para a gente ter uma uniformidade de conduta. Mas, basicamente, é isso que a gente faz. Vou mostrar aí. Bom, como eu falei, a incidência é baixa, são 6% de todos os carcinomas uroteliais, 8% dos tumores renais. A apresentação de recorrência no trato superior é só de 2% a 6%, e 65% deles são localizados no sistema pielo-calucial. A associação com câncer de bexiga só em 8% a 13%, e com uma recorrência na bexiga após cirurgia de 3% a 51%, de 30% a 51%, perdão. Os fatores de risco todos já conhecem, são as aminas, tabagismo, a nefropatia dos Balcãs e os polimorfismos. A familiar é muito incomum também. Sintomas. Basicamente, hoje, a gente descobre através de métodos laboratoriais, porque a maioria delas é fruto de uma hematúria microscópica. E também dos exames de rotina que a gente costuma praticar hoje, diagnosticado através do ultrassom. Os sintomas são muito poucos, muito raros. A dor lombar, geralmente, em 20% a 40%, e associado a um fator obstrutivo, geralmente urotelial, quer dizer, de ureter superior. E nunca peguei um paciente com massa palpável ou perda ponderal. É muito raro hoje em dia. Com as metodologias que a gente tem hoje, isso está cada vez mais raro. Aquela tríade também de tumor que a gente... de tumor de rim, massa, dor, hematúria, conto nos dedos de uma mão quantas vezes a gente pegou. Hoje em dia, graças à acurácia e os controles clínicos, a gente tem tido diagnósticos muito precoces. Também os sintomas sistêmicos são anorexia, perda ponderal, mal-estar, fadiga, febre, e isso também é muito raro. A imagem. O padrão ouro da imagem hoje é a reconstrução com a URO-CT. Ela é até um pouco melhor do que a ressonância. Em tumores de 5 a 10 milímetros, chega a ter uma especificidade de 99% e uma detecção também muito alta. A uroressonância chega a 75% para tumores abaixo de 2 centímetros. O único cuidado é você fazer esses exames na presença de filtração glomerular baixa. Tem que ter muito critério, estudar direitinho esses pacientes. Essa aqui é a imagem de uma ressonância com obstrução inferior.
Aqui, em casos mais avançados, hoje a gente também tem o PET-CT, que ajuda muito. E, para a maioria dos casos, a gente vai ter que passar pela cistoscopia e pela avaliação de citologia. Como eu falei, a maioria dos tumores são diagnosticados, são achados, e é mandatório a realização da cistoscopia, da citologia, apesar de que a citologia ela costuma ser positiva, na maioria das vezes, em tumores de alto grau. Nos tumores de baixo grau, normalmente vem como negativa. E aí, nos tumores de alto grau, também é mandatório não só a cistoscopia, como uma biópsia para avaliação de carcinoma in situ. A ureteroscopia, ela está diagnosticada quando os exames dão aspecto normal, a biópsia é inconclusiva e permanece o caso de apresentar citologia positiva. Ou seja, você fez a cistoscopia, biopsiou, não achou carcinoma in situ, a imagem é normal, faz o exame e continua aparecendo citologia positiva. Como normalmente essas citologias são decorrentes de tumor de alto grau, fica mandatório uma ureterocistografia com pieloscopia para biópsia, se possível, para esclarecimento diagnóstico e determinar a conduta. Uma vez diagnosticado, qual a conduta a ser adotada, qual a cirurgia adotada? Aberta, laparoscópica ou robótica? O mais importante, na minha opinião, não é a forma que você faz a cirurgia, mas é que, ao final dessa cirurgia, você tenha retirado o cuff vesical. No meu conceito, é mandatório. E quanto menos você violar esse cuff, maior a segurança oncológica, melhor a resposta que você vai ter a essa cirurgia. Então, isso aqui que eu estou falando. O ideal é que se tire rim, gordura e cuff vesical. Nós, nessas 4 cirurgias, teve uma única que nós não tiramos, que foi uma paciente minha, em que já tinha uma cirurgia pélvica por endometriose, uma fibrose muito grande, e foi muito difícil, como o tumor era pequeno, como eu achei que pudesse, optei por deixar o segmento inferior do ureter e tive que voltar e sofrer um pouco mais 6 meses depois, porque ela teve recidiva naquele coto. Então, hoje, depois desse aprendizado, eu não deixo mais de fazer. A aberta, ela implica numa morbidade mais elevada em função de dor, da incidência de hérnia, mas, em contrapartida, ela tem a vantagem porque a alta pressão do pneumo peritônio pode levar a implante tumoral. Ao contrário do tumor de rim, que a gente tem uma baixíssimo implante, na parcial nós não temos ainda nenhum implante, nós estamos hoje computando a equipe toda 250 parciais. As radicais também não temos nenhum implante. No caso de tumor de urotélio, se houver perfuração, esse risco é infinitamente maior. Então, realmente, uma cirurgia que é muito mais criteriosa e que você tem que ter mais calma quando faz por laparoscopia. Por isso que, nesse ponto, a técnica aberta ainda tem seu padrão ouro, não é descartada, não. Poucos estudos são randomizados, com poucos pacientes, por ser uma doença rara. Os diagnósticos e os métodos de abordagem de ureter terminal são mais controversos, a maioria fala em manutenção até desse ureter, e o que dificulta um pouco o viés de seleção. O papel da linfadenectomia, eu estava até lendo o manual aqui do Hospital de Oncologia, ele até descarta a linfadenectomia, apesar da gente ter protocolo, porque ela tem mais efeito prognóstico do que tratamento. A laparoscópica ou aberta, uma análise retrospectiva de 324 casos, em 23 meses, com resultados muito semelhantes. Nos 53 casos de videolaparoscopia, o ureter foi ressecado de forma aberta. O ureter, aí, quando eu digo, é o terço terminal e a retirada do cuff. 11 foram por videolaparoscopia pura e 2 ressecando e soltando esse ureter por via endoscópica e depois fazendo a retirada. A nossa preferência é fazer por videolaparoscopia toda a nefrectomia, ressecar todo o ureter
superior, médio, até a altura do cruzamento das ilíacas, depois joga essa peça para a pelve, faz uma incisão de gibson e complementa de forma aberta. A gente acha que, com isso, a retirada do cuff selado é mais segura e a morbidade é menor, porque a incisão de gibson é muito menos dolorosa para o paciente, causa muito menos morbidade do que uma lombotomia. Na análise de probabilidade de sobrevida, não tem a diferença estatística entre aberta ou laparoscópica, por isso a aberta não perdeu o padrão ouro, pode ser realizada ainda com bastante frequência e só considerar a morbidade, dor e hipótese de herniação no pós-operatório. Em contrapartida, o risco de implante na laparoscópica é um pouco maior. A sobrevida de câncer específico, se você considerar a causa de morte por causa de tumor urotelial e por outra causa, estatisticamente também não há muita diferença. Tratamento conservador. A gente reserva para os rins únicos, em que tem uma taxa de filtração menor que 60, um risco cirúrgico elevado, e os melhores casos são tumores solitários de baixo tamanho, terço inferior do ureter e com citologia de baixo grau, tá? Estadio menor que PT2. Dois estudos multicêntricos, nefrouterectomia vezes ressecção segmentar. Essa ressecção segmentar é deixada para tumores de urotélio em ureter inferior e sem diferença na vida do global câncer específico. As indicações para tratamento são basicamente as mesmas do que eu já falei, sem invasão, sem tumor de alto grau e lesões pequenas e para pacientes de alto risco. Indicação cirúrgica, quando nesses casos tem infiltração, suspeita de infiltração gordurosa e lesões de alto grau. Vigilância. As lesões aparecem no sistema contralaterais, são de 3% a 5% e podem ser tratadas endoscopicamente. Provavelmente o Dr. Fortes vai mostrar aqui tratamento por ablação a laser. A recorrência na bexiga são tratadas com RTU e BCG e o diagnóstico de precoce pode aumentar o benefício. Não há diferenças entre resultados, mas o manejo do cuff eu considero, independente da técnica que você for fazer, retirada do cuff de forma selada que faz a diferença. A linfadenectomia é controversa, mas como eu concordo com o protocolo aqui do hospital, que ela é mais para estadiamento do que para tratamento, mas existem alguns templates para ureter superior, inferior, médio, fazer interaortocava, mas isso são restritos e poucos os casos. Como já é uma doença rara, tá? A UroCT é o exame recomendado, a ureteroscopia, diagnóstico e terapêutica em lesões de baixo grau devem ser feitas. Existe espaço para tratamento conservador. É um tumor de pelve ureter proximal. O ideal é a nefroureterectomia com o cuff. E para o ureter distal, você pode tirar o segmento, e principalmente nos pacientes que são portadores de rim único. Não há diferença entre videolaparoscopia e robótica, bem como aberta. Cuff vesical sempre retirado, e os resultados são os piores quando você deixa isso. Ok, obrigado.